Olá, iremos estar gravando esta aula em preparação para avaliação interdisciplinar de biologia, a qual irá tratar sobre os assuntos do reino protista, que são as algas e os protozoários. A princípio é importante ressaltar que são seres, tanto as algas como os protozoários, extremamente simples, né? Que, como não conseguem se agrupar nem às plantas e nem aos animais, ficaram em um grupo à parte, né? Que é o reino protista. Então, devido a esta falta de parentesco conclusivo com as plantas e com os animais, eles ficaram reunidos nesse grupo, né? Pois são extremamente simples. Nós podemos perceber que as algas, juntamente com os protozoários, são seres eucariontes, que na verdade possuem uma organização nuclear, né? Vão possuir a membrana nuclear. As algas possuem algumas espécies que são unicelulares e outras espécies que são pluricelulares, que antigamente eram consideradas plantas e que hoje nós sabemos que não são plantas. Algas não são plantas, pois não possuem os tecidos diferenciados como as plantas, né? E também não possui o embrião que é nutrido no corpo materno, como as plantas. Então ela não vai ter esse embrião presente no corpo materno na fase de nutrição. Bom, então, concluindo, as algas não são plantas, apesar de serem autótrofas, de realizarem fotossíntese, de possuírem a clorofila, né? Diversos tipos de clorofila. Até mesmo existe o grupo de algas que possui as mesmas clorofilas das plantas, mas mesmo assim não possui um parentesco significativo para estar presente no reino vegetal, tá? Portanto, ficaram aí no reino protista. Então, vocês não podem esquecer de que são seres autótrofos, tá? Isso é importante, que elas vão ser autótrofos fotossintetizantes. E os protozoários estão aqui também meio que jogados, né, nesse grupo, porque eles, apesar de também serem eucariontes, todos vão ser unicelulares, todos os protozoários, né? Ou seja, a gente não consegue vê-los, eles estão presentes no meio aquático, no meio geralmente úmido, mas na grande maioria aquático. E é importantíssimo a gente estar aqui observando que eles são seres também extremamente simples e são heterótrofos, tá? Então, eles, na verdade, são consumidores, eles precisam se alimentar da matéria orgânica. Então, eles vão estar se alimentando aí de bactérias, de diversos seres microscópicos, de restos aí de matéria orgânica. Então, são seres que são também aí fonte de alimento para outros seres vivos, né? Então, esses seres aí microscópicos, como os protozoários, vão estar servindo também de fonte de alimento, como também eles vão estar se alimentando de seres menores do que os próprios protozoários e até mesmo de outros protozoários. Então, a diferença básica entre os dois grupos é aí a forma de alimentação, né? Apesar de também termos uma estrutura muito simples. Bom, vamos falar um pouco sobre as algas, que é uma parte que vai ser mais cobrada na prova, onde a gente vai ter aí os grupos de algas, que são as euglenofitas, as
dinoflagelados, né, que são chamados de pirrófitas, e as diatomáceas, que são chamadas também de crisófitas. Então, são diversos os nomes que são colocados em diversos autores, que mudam às vezes, mas é importante a gente entender que essas são as algas unicelulares, né? Elas são unicelulares e são autótrofas, né, em sua grande maioria. A gente percebe aqui que a Euglenophyta é uma alga verde de água doce, né, que a gente está percebendo aqui do lado, e que ela pode ser autótrofa com a presença de luz e heterótrofa na ausência de luz, né? E temos também aqui um grupo muito importante que são os dinoflagelados. Os dinoflagelados, que a gente sabe que são aqueles que vão estar formando o fenômeno da maré vermelha, como iremos ver aqui no próximo slide, que é um fenômeno importante, né, ecologicamente para o meio ambiente, porque causa danos no habitat onde eles estão presentes. Então vamos estar falando melhor sobre esses dinoflagelados, que é importante para a nossa avaliação. E temos também as diatomáceas ou crisófitas, que formam aí o silício, né? A sílica ou o mineral silício, que vai estar depositado no fundo dos oceanos, porque essas algas têm uma carcaça, né? Essa carapaça que a gente vê que tem até uns encaixes entre uma carapaça e outra, e que quando essas algas morrem, essa carapaça vai para o fundo do oceano, formando um mineral que é utilizado aí para vários fins, né? Importante para a nossa avaliação, que a gente vai ter a produção de abrasivos, até mesmo de abrasivos colocados nas pastas de dentes, porque a pasta de dente tem um pouco de abrasivo, tem um pouco de pó, né, mineral, para ajudar aí na escovação. Então, nas velas de filtro. Então, é importante a gente saber a finalidade aí econômica das algas, que a gente está vendo. A primeira finalidade aqui são as diatomáceas, que são importantes aí na produção de pasta de dentes e abrasivos, como velas de filtro, entre outros tipos aí de materiais. Bom, vamos falar um pouco da maré vermelha, que é importante para a gente, que é um fenômeno aí causado por causa do acúmulo de nutrientes na água. Esses nutrientes são decorrentes da poluição, né? Dejetos de esgoto, derramamento de petróleo, ou até mesmo o excesso de fertilizantes no solo, que são levados aí para a água. Então, esse excesso de nutrientes vai fazer com que ocorra a decomposição, e essa decomposição vai liberar os sais minerais, que é o NPK, né? O nitrogênio, o fósforo e o potássio, que vão ser utilizados pelas algas, né? Os dinoflagelados, que é aí os do grupo da pirrófita, as algas cor de fogo. E aí essas algas vão proliferar, vão se reproduzir abundantemente, havendo aí o fenômeno da coloração vermelha, né? Devido à cor delas, cor de fogo, como elas vão estar em uma forma abundante, vão colorir a água. E qual o problema aí desse fator? O problema é que em abundância há uma toxina que vai estar presente em grande quantidade na água. E essa toxina, ela vai estar servindo para matar a fauna, né,
que está ali naquele ambiente, a fauna circunvizinha. Então, com a proliferação das pirrófitas, vamos ter o excesso da toxina que está atacando aí, matando a fauna circunvizinha, né? Peixes e pequenos mamíferos que estão no local. Então é importante aí a gente frisar nessa questão. Não esquecendo também que esse fenômeno da maré vermelha é um fenômeno também chamado de eutrofização, porque a gente sabe que trófos quer dizer alimento, então vai ter um excesso de nutrientes que nós chamamos aí de eutrofização do ecossistema. Bom, aqui também temos as algas pluricelulares, né? As algas pluricelulares têm uma importância também alimentícia, econômica, né? Importância que a gente pode estar citando aqui são as rodófitas, que a gente vai ter para a produção de fertilizantes, adubos, né? A feófita também, as algas pardas, que a gente está vendo aqui logo acima, também é utilizado na alimentação, formando aí também a floresta da água, que serve como habitat para os animais marinhos. E, em geral, todas elas servem para alimentação. São utilizadas porque elas são fonte de proteínas, fonte de sais minerais e vitaminas, e vão ser utilizadas também como rações e fertilizantes, né? Como adubo. E como também elas podem estar, principalmente a rodófita, sendo utilizada como espessante, porque ela possui a carragena e o agar, que são espessantes naturais, que podem estar auxiliando na produção de shampoos, de cremes, de gelatinas, geleias, sorvetes, tudo que exige um espessamento, uma cremosidade, pode ser utilizado aí os produtos da rodófita, que é o agar e a carragena, tá? Então, a rodófita são as algas vermelhas que são utilizadas aí para a economia, como também para a alimentação. A clorófita é importante também porque são os prováveis ancestrais das plantas terrestres, porque tem os mesmos tipos de clorofila, o mesmo tipo de reserva, que é a reserva de amido, né? Antes de iniciar a parte reprodutiva, eu gostaria de ressaltar que em relação às algas unicelulares, que são as euglenófitas de água doce, né? As pirrófitas e as diatomáceas, nós sabemos que elas são parte do fitoplâncton marinho, né? Então, as pirrófitas e diatomáceas fazem parte do fitoplâncton marinho. Logo, elas são a base da cadeia alimentar, né, do ecossistema marinho, porque elas vão estar produzindo a glicose, produzindo o alimento para que outros seres se alimentem delas também, né, seres microscópicos. E também elas vão estar na base da cadeia alimentar, na produção também do oxigênio para o ecossistema aquático. Então, elas vão ser as grandes produtoras do oxigênio, né? Que nós falamos que o fitoplâncton marinho é o pulmão do mundo. São os grandes produtores aí de oxigênio para o ecossistema terrestre como um todo. Importante isso também para avaliação.
a forma de reprodução das algas, existem algas que se reproduzem assexuadamente, né, por meio de brotamento, por meio de fragmentação, através de uma quebra de um pedaço da alga, daquela quebra ela germina outra alga. Então, as algas elas se germinam com facilidade, se reproduzem com facilidade. Só que existe também a reprodução por alternância de gerações, onde a gente está vendo aqui uma alga que, na verdade, ela veio de uma fertilização de 2 gametas. Esses gametas se fundiram, formando o zigoto. Esse zigoto formou o esporófito, que formará o que? Os esporos, né? Então, veja que o zigoto ele é diploide, porque ele veio da fusão de 2 núcleos haploides. Então, ele vai fazer meiose e futuramente formar aí os esporos. Esses esporos vão germinar e formar gametófitos, tá? E esses gametófitos a gente vai ter masculino e feminino, a depender do tipo de esporo aí. Então, quando chegar a época, eles vão produzir os seus gametas, né? Os gametófitos já fala, produzirão gametas. E esses gametas vão se unir na água e iniciar todo o processo novamente. Vão se unir formando esporófito, fazendo meiose e assim sucessivamente. Então, ocorre aqui uma alternância de gerações, onde existe uma geração haploide, que é o gametófito, né? Os esporos e os gametófitos, e uma geração diploide, que é o esporófito. Muito comum também nas plantas, tem muitas plantas que fazem essa alternância de gerações. Bom, é importante também a gente tratar aqui dos protozoários, né? Os protozoários, como a gente já sabe, eles são unicelulares, são eucariontes e heterótrofos. Eles são de maioria de vida livre, alguns são parasitas causadores de doenças nos animais. Podem ser encontrados em água doce, salgada e ambientes úmidos. E existe também algumas espécies que vivem em relação de mutualismo, né? Como por exemplo a triconinfa, que está presente aí no intestino dos cupins, fazendo aí a digestão da celulose para os cupins, como também existe protozoários no intestino de ruminantes. Então, os protozoários, eles são divididos de acordo com a sua estrutura locomotora, que a gente vai observar aqui uma coisa importante para a prova, tá? Então, é importante vocês repararem aqui o tipo mais comum que a gente já vê falar, assim, às vezes, são os pseudópodes. Por quê? Porque os pseudópodes é aquele que ocorre nas amebas. As amebas é o protozoário mais conhecido aí na grande parte da população. Então, as amebas, elas vão ter os pseudópodes que vão ajudá-las a se locomover. Então, para quem não sabe, os pseudópodes já fala, pseudo é falso e podes são pés. Então, são falsos pés, falsos prolongamentos, como a gente vê aqui na imagem acima, onde ela vai se prolongando como se fossem pés, né? Então, esses pseudópodes são importantes para a alimentação da ameba, para o processo de fagocitar o alimento, de abraçar o alimento e colocar para dentro, que a gente chama de fagocitose. Então, é importante aí para a nossa avaliação esse tipo de locomoção que ocorre nas amebas, tá? A gente tem também os ciliados, que possuem cílios, que são esses fios ao redor da célula. Temos os flagelados, que possuem flagelos, e os esporozoários
são aqueles que não possuem estrutura locomotora, mas que são próprios para se locomover nos vasos sanguíneos, pois são todos parasitas. Eles não possuem estrutura locomotora porque são parasitas e no próprio sangue eles já conseguem ser locomovidos, transportados facilmente. A gente vê aqui algumas características dos protozoários, né, que a gente já viu em sala de aula, que é a célula organismo. A célula organismo é aquela célula que faz tudo que um organismo completo faz, né? Ela vai ter o núcleo, que vai estar realizando as funções de controle. Ela vai ter o citostoma, que tem a função de se alimentar, como se fosse uma boca. O citopígio, como se fosse o ânus, para fazer os dejetos. Temos os cílios para locomoção. E temos aqui também o vacúolo pulsátil para o controle, né, para circulação e controle osmótico. A reprodução dos protozoários, como a gente já sabe, grande parte deles vão se reproduzir de forma assexuada, através da divisão binária, né? Onde uma célula se divide em duas e para isso ela duplica todo o seu material celular e a partir de então ela se estrangula ao meio, né? Que é o processo mesmo de mitose, de duplicação. E temos também a reprodução sexuada por conjugação, onde um protozoário se encontra com o outro e eles trocam o micronúcleo, tá? Então, o micronúcleo, que é o núcleo pequeno, é importante nessa fase reprodutora, que vai dar essa variabilidade genética aí aos protozoários. Então, eles duplicam, cada um duplica o seu micronúcleo e doa um micronúcleo para o outro protozoário, formando aí um processo de recombinação genética. Bom, a parte aqui de saúde, né, a gente não vai estar cobrando na avaliação, então vamos estar pautados mais nas algas, também, como eu disse, em algumas questões envolvendo os protozoários, mas só foi isso mesmo, só para a gente ressaltar o conhecimento que vai ser cobrado na avaliação.